Vamos mergulhar agora num mistério linguístico bem fascinante. Existe uma língua tão única, que seus próprios falantes nem a conhecem pelo nome que os acadêmicos deram para ela. Essa é a história do histriota. Essa é a pergunta central de tudo. Imagine só, uma comunidade inteira, onde a língua que se fala em casa, na rua, não tem um nome único que todo mundo reconhece. É exatamente essa fragmentação de identidade que torna o histriotano uma coisa tão intrigante. Então, vamos para a primeira parte desse quebra-cabeça. Como assim? Uma língua só com 6 nomes diferentes? Para a gente entender o siniota, primeiro a gente precisa entender por que ele tem tantas identidades locais. Para começar, vamos nos localizar no mapa. A gente está na costa oeste da Península da Ístria, lá na Croácia. Um verdadeiro ponto de encontro de culturas, né? E é nesse pedacinho do Mar Adriático que o histriota vive. Ou melhor, sobrevive. E aqui está o ponto crucial da história. Ninguém lá fala que a sua língua é o histriota. Pelo contrário, cada cidade tem um nome próprio para ela. Se a pessoa é de Vodian, ela fala bumbaro. Se é de Rovinj, fala rovinhese. São 6 cidades e 6 nomes para a mesma voz ancestral. Impressionante. Ué, então de onde é que veio esse nome histriota? Bom, foi uma criação acadêmica. Lá no século XIX, um linguista chamado Graziadil Isaiah Ascoli percebeu que esses dialetos, na verdade, formavam uma única língua bem distinta. E aí ele propôs o nome para unir todos eles, um nome que, ironicamente, nunca pegou entre as pessoas que realmente falam a língua. E agora a história fica ainda mais complexa. Se dar um nome para a língua já é difícil, imagina só classificá-la. É um verdadeiro campo de batalha para os linguistas. Parece até uma investigação de detetive, sabe? Buscando as origens de uma voz perdida no tempo. A quantidade de hipóteses é impressionante. Cada teoria conta uma história diferente sobre o passado do histriota. Seria uma prima das línguas dos Alpes? Uma irmã das línguas italianas? Ou alguma coisa totalmente única? A verdade é que ainda não existe um consenso entre os especialistas. O debate principal se resume mais ou menos a isso. Será que o histriota é só um dialeto que sofreu uma influência muito forte da poderosa República de Veneza, como dizia a classificação oficial italiana? Ou, como muitos linguistas defendem hoje, será que é uma língua completamente independente, com uma história própria e muito mais antiga? Ok, vamos deixar a teoria de lado um pouquinho e focar no que realmente importa, o som da língua. Como é que o histriota soa de verdade? O que faz ele ser tão diferente? Aqui a gente consegue ver a evolução da língua em ação. Olha só, a palavra em latim para chave, clavem, vira chiave em italiano, mas em histriota vira siave. Noite se transforma em nuoto, bem diferente do italiano notte. E queijo, do latim caseum, se torna formaggio. É familiar, mas ao mesmo tempo é claramente uma língua distinta. Agora, vamos ouvir um trechinho. Presta atenção na melodia única dessa língua. La nostra ziona longa cauda gribani, ispirone da monto inda o a salvar, e o bras da vistro arrastar escuio pegrutone pio em alte do mar. Carrusaguia estatera vitia estara. Isso aqui ilustra brilhantemente a alma dessa língua. A tradução revela uma poesia profunda, uma conexão muito íntima com a paisagem, com o mar, com as pedras. É a voz de um povo moldada pela sua própria terra. Lindo, né? E é isso que nos leva à parte mais urgente e, infelizmente, mais sombria da nossa história. Essa voz tão antiga, com toda a sua beleza e mistério, está perigosamente perto de se calar para sempre. Hoje em dia, a estimativa é que existam apenas cerca de 1000 falantes de histriota, 1000 pessoas, no mundo inteiro, que ainda carregam essa herança. É um número, é um número que assusta de tão baixo. E isso não é só uma especulação, não. O histriota está oficialmente listado como uma língua ameaçada. A cada ano que passa, o silêncio fica um pouco mais próximo. E isso importa. Importa muito, porque cada língua é um universo de pensamento, um jeito único de enxergar o mundo. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Quando uma língua com 6 nomes e uma identidade tão misteriosa desaparece, o que exatamente se perde com ela? Não é só um conjunto de palavras, né? É uma história, uma cultura, uma perspectiva única sobre a condição humana. O que acontece quando essa voz finalmente se cala?